Na aula de hoje, antes de resolver os exercícios de juros, eu misturei, não sei se vocês perceberam, no exercício, misturei juros simples, juros compostos, tem questões, inclusive, que tem juros simples e juros composto junto, né? Mas antes disso, eu quero rever alguns conceitos para vocês. Principalmente uma das questões tem uma jogada que a gente faz com radiciação. Aí eu falei, pô, será que o pessoal está bem de potenciação e radiciação? Então eu vou revisar para vocês algumas regras. Primeiro, regras de potenciação. Tá? Então prestem atenção. No material que vai para vocês, eu copiei e colei um quadrinho sobre as regras de potenciação e peguei da apostila e joguei para vocês a radiciação. Então, vamos lá para as regrinhas de potenciação. Então, nós temos, basicamente, 9 regras de potenciação. Vamos à primeira regra, tá? Primeira regra aqui. Vamos lá, primeira regra de potenciação. Toda vez, seja qual for o número, vou colocar um número aqui, elevado a zero, seja qual for ele, o resultado é sempre o quê, pessoal? 1. A 1. Certo? Então, por exemplo, 5 elevado a zero é igual a 1. Não tem jeito. Qualquer número que eu elevar a 1, 352 elevado a 1, desculpe, elevado a zero, tá? Ele vai dar o quê? Vai dar 1. Não tem jeito. Essa é a primeira regra. A regra mais simples da potenciação é essa. A regra 2. Regra 2. Todo e qualquer número elevado a 1 é sempre o próprio número. Certo? Por exemplo, aqui em cima, 5 elevado a 1 é igual a quanto? 5. 5. Por exemplo, 352 elevado a 1 é igual a 352. Perfeito? Vamos para a terceira regrinha de potenciação ou exponenciação. Quando a potência de expoente negativo, por exemplo, eu tenho aqui o expoente negativo, x, menos x. Tá? Toda vez, quando o expoente for negativo, o resultado é um inverso da base, a base é A, né? O inverso da base é 1 sobre A. Lembra de uma aulinha que eu passei para vocês, do que é no inverso e assim por diante. É o inverso do número elevado ao expoente, só que agora o expoente positivo. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho 5 elevado a menos 2, por exemplo, tá? Isso aqui é igual a 1 sobre 5 elevado a 2. Certo? Eu tenho que colocar entre parênteses, porque se eu fizer aqui, ó, 1 sobre 5 elevado a 2, esse 2 aqui só é elevado ao numerador. Então, toda vez que é a fração inteira elevado ao número, então eu tenho que colocar entre parênteses. 1 sobre 5 elevado a 2, como eu fiz aqui. A outra regra, a regra número 4, tá? Ela diz o seguinte: multiplicação de potências com a mesma base. Quando eu tenho a mesma base, a elevado a x, certo? E tenho vezes a elevado a y, significa o quê? Toda vez que eu multiplico potência com a mesma base, a base se mantém, a base, e os expoentes, a gente faz o quê com os expoentes, pessoal? Soma os expoentes, tá? Por exemplo, se eu tenho aqui 2 elevado a 3, multiplicado por 2 elevado a 2, isso é 2 elevado a 3 mais 2
elevado a 5. Perfeito? Agora, quinta regra de exponenciação. Multiplicando bases diferentes com o mesmo expoente, por exemplo, eu tenho A elevado a x, multiplicado por B elevado a y. Isso aqui é igual a deixa eu ver, a elevado a x. Desculpe, é o mesmo expoente, tá? Mesmo expoente. Quando eu tenho bases diferentes multiplicadas pelo mesmo expoente, o resultado é a multiplicação das bases elevado ao expoente. Por que eu estou fazendo tudo isso? Porque tem muitas questões, principalmente em termos de juros compostos, nem juros sim, mas juros compostos, que vocês têm que se identificar com essas regrinhas, tá? Para poder resolver as questões. Vamos lá para a próxima regra, que é a regra 6. Na regra 6, eu tenho, no caso agora, eu tenho divisão, eu tenho aqui A elevado a x, tá? Dividido por A elevado a y. Certo? Quando eu tenho divisões com de números que têm expoentes, cujas bases são idênticas, e o que eu faço? Eu repito a base e subtraio os expoentes, que é x menos y. Então, por exemplo, eu tenho 2 ao cubo dividido por 2 ao quadrado, isso aqui é igual a 2, 3 menos 2, que é igual a 2 elevado a 1. Certo? Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer o teste aqui, ó. Vamos fazer esse teste aqui, ó. Vamos fazer o teste aqui. 2 ao cubo é quanto? 2 elevado a 3. 6. Não. Não? 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, tá certo. 8. Dividido por 2 elevado ao quadrado é quanto? 4. 4. Quanto é 8 dividido por 4? 8 dividido por 4? 2. 2. 2 elevado a 1? 2 elevado a 1 não é o próprio número? Então, ó. Tá? Então, vamos para a sétima regrinha. Então, vamos lá. 7. Sétima regrinha. Quando eu tenho a divisão de bases diferentes, eu tenho A elevado a x dividido por B elevado a x. Tá? Eu tenho bases diferentes divididas, né, com expoentes iguais. Isso aqui é igual a bases diferentes dividido por... bases iguais... Desculpa, estou confundindo a bola. Não, bases diferentes. Estou confundindo a bola. Bases diferentes dividido por divisão de bases diferentes com expoentes iguais. Iguais. O que eu faço? Ó? Eu faço isso aqui. Ó. Isso aqui é igual a dividido por B elevado à base. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, 2 elevado ao quadrado. Tá? Vamos colocar aqui 4 elevado ao quadrado. 4 elevado ao quadrado dividido por 2 elevado ao quadrado. Certo? Isso aqui é igual a 4 dividido por 2 elevado ao quadrado. Vamos fazer a conta aqui? Vamos fazer a conta? Quanto é 4 ao quadrado? 4 ao quadrado é quanto? 16. 16. Dividido
2 ao quadrado é quanto? 4. 4. 16 dividido por 4 é? 4. Não é 4. verdade? 4. Agora vamos pegar aqui, ó. 4 dividido por 2 elevado ao quadrado. Quanto é 4 dividido por 2? 2. 2. 2 elevado ao quadrado é quanto? 4. 4. 4. 4. Perfeito? Agora vamos à oitava regrinha. A oitava regrinha. Quando eu tenho potências de uma potência, então eu tenho, por exemplo, A elevado a N, por exemplo, a X, elevado a Y. Quando acontece isso, o resultado é mantém-se a base, tá? E multiplica-se os expoentes x vezes y. X vezes y. Então, como é que ficaria, por exemplo? 2 elevado ao quadrado, por exemplo, tá? Mantém-se a base, 2 vezes 2, 4. 2 ao 4 é 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16, né? 16. Certo? Por quê? Repara aqui, ó. 2 ao quadrado é quanto? Não é 4? É. Aqui, ó. 2 ao quadrado não é 4? Ó. Não é 4? 4 ao quadrado, aí faz o quadrado aqui, ó. 4 ao quadrado é igual a 16. Então, 16 é igual a 16. E, por fim, na potenciação, na exponenciação, quando você tem potências, por exemplo, você tem A elevado a nx sobre y, certo? Quando o expoente, né? Isso aí é potência de expoente fracionário. Quando o expoente de uma potência é uma fração, ele resulta numa raiz, cujo índice, o índice é o denominador da expressão. O denominador é o y, certo? E o a, no caso aqui, é o x. Fica assim. Perfeito? Então, esse aqui é a nona regrinha. Então, regras de potenciação é essa. Eu vou passar para vocês o quadro explicando isso, tá certo? Vou apagar aqui. Alguma dúvida aqui? Pronto. Vamos agora para as regras de radiciação. Essas aqui a gente vai fazer elas um pouquinho devagarinho, tá certo? A primeira propriedade, tá? Vou mostrar aqui a primeira propriedade. Primeira propriedade dela. Quando eu tenho a raiz enésima de um número cujo o expoente ele é elevado à mesma raiz, ao mesmo número da raiz, o que você faz aqui? Você corta aqui, ó. Corta e o resultado é o próprio número. Certo? Então, a raiz enésima do número A, por exemplo, elevado ao mesma raiz ao mesmo n, por exemplo, aí, ele é igual ao próprio número. Perfeito? Eu cortei aqui, ó, cortei n. A segunda, essa aqui é a primeira, tá? Primeira propriedade. A segunda propriedade, vou colocar aqui, ó, segunda propriedade, quando você tem um produto, você tem uma raiz enésima e os números dentro da raiz, você tem A, por exemplo, multiplica B. Quando você tem uma multiplicação, você pode transformar essa raiz em duas raízes enésimas. Você pode fazer isso aqui, ó. N de A, que multiplica raiz enésima de B. Perfeito?
Então, essa é uma outra segunda propriedade. A terceira propriedade da radiciação diz o seguinte. Ao invés de multiplicação, vamos dizer que você tem uma divisão dentro da raiz. Você tem aqui uma raiz enésima, e aqui você tem, por exemplo, A dividido por B. Isso aqui você pode também, da mesma forma que a multiplicação, fazer isso aqui, ó. Raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Ok? Quarta regra. Quarta propriedade. Ixi, perdi o mouse aqui. Perdi o mouse. Opa, achei. A quarta regra é a seguinte, quarta propriedade. Quando você pode multiplicar ou dividir. Vamos dizer assim, ó, eu tenho aqui uma raiz enésima, tá? De A elevado, por exemplo, raiz enésima de A elevado a x, por exemplo. Certo? O que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar isso aqui, o n, esse n aqui, multiplicar ou dividir pelo mesmo número que eu também multiplico e divido pelo x. Eu posso fazer isso aqui, ó, pessoal. Eu posso pegar isso aqui, ó, n, e multiplicar ele por 2, por exemplo, e pegar o x e multiplicar também por 2. Ou fazer o contrário, ó. Eu posso pegar o n e dividir o n, por exemplo, por 2, e pegar o x e dividir o x por 2, desde que os dois números que eu estou dividindo ou multiplicando sejam iguais. Não muda o resultado da raiz. Perfeito? Vamos à quinta propriedade. A quinta propriedade diz o seguinte: quando eu tenho uma raiz de uma raiz, raiz de raiz, vou fazer aqui, ó, raiz enésima de uma raiz de x, de A. Quando eu tenho essa situação aqui, o que eu posso fazer? Quando é raiz de raiz, eu faço o seguinte, eu multiplico os índices da raiz. Fica n vezes x de A. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu tenho, por exemplo, uma raiz quadrada de uma raiz cúbica de x, por exemplo, isso aqui eu pego 2, raiz quadrada é 2, né? 2 vezes 3, 6. Seria 6 raiz quadrada de x. Entenderam como é que faz aqui? Tá? A sexta propriedade, eu estou fazendo com bastante calma para vocês terem condições de... Depois vai ter o quadrinho para vocês lembrarem disso, tá? A sexta propriedade diz o seguinte. Quando eu tenho a potência de uma raiz enésima, né? Vou dar um exemplo aqui, Quando eu tenho a potência de uma raiz, ó, raiz enésima, e a potência é essa aqui, ó, x, elevado a x. Tá? Eu posso pegar esse x aqui, ó, pegar esse x aqui e jogar ele para dentro da raiz. Isso aqui, ó, eu vou desfazer aqui para não atrapalhar vocês, ó. Essa potência de uma raiz enésima, eu posso fazer o seguinte, ó, é igual a n a elevado a x. Tá? Bom, e por último, a sétima regra, a sétima propriedade é a seguinte. É muito parecido com uma das regrinhas lá da potenciação. É o inverso da regra de potenciação. Lembra da potenciação? Quando eu tenho A, por exemplo, M, N, isso aqui é igual a raiz enésima de A elevado a M. A sétima é o contrário. Quando eu tenho, por exemplo,
eu tenho raiz enésima de A elevado a M. Eu posso converter isso aqui ao A elevado a M, M de Maria, dividido por N. Eu posso converter para isso aqui. Esse N aqui, ó, vem para o denominador e o M vai para o numerador. Tá? Essas são as 7 regrinhas, 7 propriedades da radiciação. Por que eu passei isso? Vai ter uma das questões lá embaixo que nós vamos utilizar uma dessas regras aqui. E vão ter várias questões, vai acontecer de vocês pegarem questões de vestibular, de concurso público e assim por diante, que vocês têm que ligar o desconfiômetro para essas regrinhas, tanto da potenciação como da radiciação. Ah, professor, mas poxa, isso aqui tem que decorar, é isso aí. Lembra da tabuada? Tem que decorar. Tá certo? Bom, vamos limpar aqui e vamos começar a executar, a resolver as questões do nosso exercício, tá? Então, vamos lá. Temos um primeiro exercício aqui que diz o seguinte, ó, vamos lá. Vamos lá com calma, tá? Uma quantia, isso aqui é exercício de juros compostos, juros simples e juros compostos, tá certo? Tá? Só que aqui é juros simples. Então vamos lá, vamos ler a questão. Quem fez essa questão, pessoal? Alguém fez a questão? Tem que fazer, hein? Vamos lá. Eu fiz. Vamos lá. Uma quantia, ela foi aplicada a juros simples. Opa, juros simples, então eu sei que é. Juros é igual a CIT, certo? De 6% ao mês durante 5 meses. E em seguida, um montante dessa quantia foi aplicado durante mais 5 meses, com juros agora de 4% ao mês. No final dos 10 meses, o novo montante foi de 234. A pergunta é, qual o valor da quantia aplicada inicialmente? Então, a gente tem que começar, vamos achar o valor da primeira aplicação. Vamos pensar só na primeira aplicação. Então, na primeira aplicação, nós temos o quê? Que juros... Primeira aplicação. Certo? Então, eu tenho que juros é igual ao capital multiplicado pela taxa multiplicado pelo tempo. Eu não vou fazer mais essas continhas, vocês já sabem fazer as continhas, tá? Então, eu tenho que juros é igual ao capital, que eu não sei qual é o capital, ó, uma quantia, ó. Isso aqui eu não sei, essa quantia eu sei, tá? Vezes a taxa é de 6% ao mês. 6% equivale ao quê? 0,06, certo? Vezes 0,06, que multiplica o tempo, que é quanto? 5. Como a taxa tem meses e o tempo é meses, não tem que fazer nada. Então, os juros aqui é igual a quanto? A C, que multiplica quanto? Quanto é 0,06 vezes 5? Faz a conta para mim, pessoal. 0,06 vezes 5. Vou ver se eu acho a calculadora aqui para fazer mais rápido para vocês. Pronto. Aqui o resultado é 0,3. Então, os juros aqui é igual a 0,3C. Certo? Esse aqui são os juros da primeira aplicação. Agora, nessa primeira aplicação, vamos calcular o montante dessa primeira aplicação. Um montante, a gente já viu que o montante é igual a juros, aliás, é o capital mais os juros. Então, um montante dessa primeira aplicação é o capital
mais 0,3C, que eu também não sei, que é o capital. Consequentemente, isso aqui é um C, né? Isso aqui é um C, não é? Não é um C aqui? Consequentemente, esse montante aqui é igual a 1,3C. Porque eu tenho um C mais 0,3C é 1,3C. Esse é o montante aqui da primeira aplicação. Certo? Então, isso aqui, eu fiz tudo o que eu podia fazer para a primeira aplicação. Aí, o que ele me disse? Agora, vamos encontrar o valor da segunda aplicação. Agora é a segunda aplicação, prestem atenção. Vou mudar aqui a cor. A segunda aplicação agora. Segunda aplicação. Então, ele disse para mim, ó, uma quantia foi aplicada a juros de 6% ao mês durante 5 meses e, em seguida, então, o montante, que é esse montante aqui, certo? Foi aplicado durante 5 meses, a juros simples de 4% ao mês agora. Tá? No final dos 10 meses, o novo montante foi de R$ 234. Qual é o valor da quantia aplicada inicialmente? O que a gente faz aqui? Então, vamos lá. Os juros da segunda aplicação, vamos calcular os juros da segunda aplicação. Então, os juros da segunda aplicação, eu vou colocar aqui, ó, juros linha, tá? É igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, eu tenho que juros J' aqui, é igual ao capital. O capital é 1, lembra do capital aqui? O capital é 1,3, ó, montante. Lembra que ele usou aqui? Diz que o montante foi aplicado durante 5 meses. Então, o capital dessa segunda aplicação é esse montante aqui, ó. Esse montante aqui da primeira aplicação. Então, o capital aqui é 1,3C, tá? Que multiplica a taxa, que é de 4%. 4% equivale a 0,04. Que multiplica pelo tempo, que é quantos meses? 5 meses. Essa aqui é a segunda aplicação. É 10 meses, né, professor? 5 meses, tá certo? 5 meses. A segunda aplicação, 5 meses. Perfeito? Eu peguei um montante, depois que eu terminei os 5 primeiros meses, eu peguei esse montante, que é 1,3C, e apliquei ele agora a juros de 4% ao mês durante mais 5 meses. Certo? Aí eu calculo esse J1 aqui, que é igual a quanto, pessoal? Que é 1,3C, que multiplica, quanto é 0,04 vezes 5? Quanto é que dá, pessoal? Faz a conta para mim aí. 0,04 vezes 5. 0,2. 0,2. Então, eu tenho 1,3C vezes 0,2. Quanto é que dá? 1,3 vezes 0,2, quanto é que dá? Faz a conta aí. Hã? 0,26C. Pronto. Então, eu tenho que juros da segunda aplicação foi 0,26C. Agora, prestem atenção. O montante da segunda aplicação, que é o montante linha aqui, é igual a capital mais o juro. Certo? Eu tenho que... Ele já me disse que o montante foi 234. 234 é igual ao capital. Qual é o capital? O capital aqui, ó, 1,3C. 1,3C mais os juros que nós calculamos aqui, ó, que é o quanto? 0,26
C, desculpa. C. Então, eu tenho que 234 é igual a quanto? Quanto é 1,3 menos mais 0,26, pessoal? 1,3 mais 0,26. Quanto é que dá? 1,56. 56C. Perfeito? Aí o que eu faço? Eu vou ter que separar esse capital aqui. Então, o 1,56 está multiplicando, ele passa para lá dividindo, certo? Então, eu tenho que C é igual a 234 dividido por 1,56. Quanto é que dá essa resposta, pessoal? 234 dividido por 1,56. 1,50? E 6. 50. 1,50. 150. Dá Não, 150. 150. É, 150. Então, C, que é o capital inicial, é igual a R$ 150. O capital inicial aplicado aqui, ó, a quantia foi aplicada, ó. Qual é o valor da quantia aplicada? Inicialmente foi R$ 150. Essa é a resposta da questão. Agora, vocês entenderam o que eu fiz aqui inicialmente? Inicialmente, eu não me preocupei com respostas. Eu só utilizei aqui o conceito da fórmula dos juros e calculei os juros que deu 0,3C. Certo? Coloquei aqui, ó, a variável aqui, a incógnita é a C. Então, 0,06 vezes 5 dá 0,3. Então, eu calculei os juros como sendo 0,3C. Depois, calculei o montante, porque ele disse para mim que na segunda aplicação ele ia aplicar um montante. Bom, nessa segunda questão, nós temos o quê? Nós temos um investidor aplicou a quantia de R$ 500 em um fundo de investimento que opera do regime de juros simples. Após 6 meses, ele verificou um montante de R$ 560. Está perguntando para mim qual é a taxa de juros. Então, vamos começar a fazer. Então, vamos lá. O capital é R$ 500. Nós temos a taxa. Nós não sabemos a taxa, é o que a gente quer saber. Temos o tempo. O tempo foi de 6 meses. 6 meses. E temos um montante que nós vamos calcular aqui. O montante, ele disse que foi R$ 560. Só que a nossa fórmula é juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Os juros nós não temos aqui, não temos os juros. Então a gente tem que calcular os juros. Para achar os juros, se eu tenho o capital e tenho um montante, é fácil calcular os juros, porque na fórmula do montante, a fórmula do montante é essa aqui, ó. Montante é igual a capital mais os juros. Consequentemente, os juros é igual ao montante menos o capital. Então, eu tenho aqui, juros é igual ao montante, que é 560, menos o capital, que foi 500. Então, os juros aqui, para mim, é igual a R$ 60, certo? Aí eu aplico a fórmula. Vou aplicar a fórmula. Juros é igual ao capital vezes a taxa, que eu não sei, vezes o tempo. Os juros eu sei que é 60, que é igual ao capital, que eu sei que é 500, vezes a taxa, que eu não sei, vezes o tempo, que é 6. 500 vezes 6 é quanto, pessoal? Quanto é 500 vezes 6? 3.000? 3.000. 3.000. Certo? Vezes a taxa. O 3.000 está multiplicando, ele passa para lá dividindo. Então, a taxa é igual a 60 dividido por 3.000. Quanto dá esse valor?
Quanto dá? Faz a conta aí, 60 dividido por 3. 0,02. 0,02. 0,02 em percentual é quanto? 2%. 2%. Essa é a resposta. Tá? Então, a taxa de juros nesse fundo de investimento é 2% ao mês. Ao mês. Lembra que 6 meses, fizemos um cálculo por 6 meses, então é 2% ao mês. Perfeito? Essa é básica, tá? Isso aí caiu no vestibular da Universidade Federal do Piauí. Perfeito? Vamos lá para a próxima. Vamos lá para a próxima. Apagar essa. Vamos lá para a próxima. Apagar essa. Então, nós temos aqui. Essa aqui é complicada para você raciocinar. Isso aqui é da VUNESP, tá? Da VUNESP. Então, nós temos o que aqui? Uma mercadoria teve o seu preço acrescido em 10%. Tempos depois, esse novo preço sofreu um desconto de 10%. Denotando-se por PI, o preço inicial, e PF, o preço final da mercadoria, tem-se o quê? PF é 101% de PI, o preço final é igual ao preço inicial, o preço final é 99,9% do preço inicial, o preço final é 99% do preço inicial, ou o preço final é igual a 90% do preço inicial. Tá? Qual dessas questões? Então, vamos lá, vamos fazer a questão. Então, vamos dizer que, a gente tem que dizer que o PI, aí a gente tem que raciocinar. Eu tenho que o PI é igual, por exemplo, a 100%. O preço inicial é 100%. Certo? Se esse PI foi acrescido em 10%, então o PI agora é igual a quanto? Eu tenho o PI, se eu aumentar 110. Eu tenho quanto aqui? 110%. 110. 110, que seria 110%, tá certo? Perfeito? 110% equivale a quanto? Certo. 1,1. Perfeito? 1,1. Aí, eu tenho esse 110% aqui e tirei 10%. Então, eu tenho o 110%, vamos dizer que o PI aqui é 110%, e eu tirei menos 10%. Quanto é que eu tenho aqui? E tenho, quanto é 10% de 110, pessoal? 10% de 110. 10% é 10%, ó, por cento. Quanto é? 11. Dá 0,9. 0,9. 9. 0,9. 9. Perfeito? Agora, aí o que eu tenho? Se eu tenho 1,1, tá? O preço, o PI, tá? Se eu tenho, veja bem, depois que ele sofreu um desconto de 10%, ou seja, passou de 90%, né? De 110%, ele passou para o PI. Como é que eu vou explicar isso para vocês? tem que bolar aqui. Então, vamos ver. Eu tinha, ele era 110%, certo? 1,1. Passou para 0,9. Como ele passou para 0,9, subtrai o 1,1 para o 0,9. Quanto é que dá, pessoal? 0,99. 0,99. 9%. 0,99. 0,99 é o quê? 0,99 em 0,99%. Não, 0,99, desculpe. Para transformar para porcentagem, quanto é que dá?
multiplico por 100, não é? 1, 2, 99. 99%. Então, E dá 99. o preço final é igual a 99% do preço inicial. Letra I. Depois eu explico para vocês, na outra aula, eu vou explicar de uma outra forma para vocês entenderem melhor, tá? Então, o que eu fiz basicamente aqui foi o seguinte, eu tinha o meu preço inicial 100, quando eu dei 110%, quando eu dei 10% de aumento, ele subiu para 110. Quando eu tirei 10% dele, ele passou para R$ 99. Tá? Então, o preço final ele foi 99% do preço inicial. 99% do preço inicial. Mas eu vou tentar explicar para vocês na próxima aula de uma forma melhor. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Isso aqui foi uma questão da Polícia Militar do Ceará. Considere, esse aqui também é super simples de responder, é um certo ou errado, tá? Considere que uma viatura policial adquirida por R$80 mil se desvalorize a taxa composta de 5% ao ano. Nesse caso, considerando-se 0,6 como valor aproximado para... Isso aqui já está dando dado para você, ó. 0,6 equivale aproximado a 0,95 elevado à 10ª potência, tá? Esse é um dado que ele está passando aqui, ó. É correto afirmar que 10 anos após a compra, a viatura valerá menos de R$45 mil? Então, uma viatura ela foi comprada. A viatura foi comprada por R$80 mil, certo? Depois de 10 anos, passou o primeiro ano, isso aqui, a desvalorização é 5% ao ano. Passou um ano, passou 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos. Quando chegou a 10 anos, ou seja, é 80 mil menos 5% no primeiro ano, é o resultado dessa conta, menos 5% no segundo ano, é o resultado dessa conta, menos 5% no terceiro ano e assim por diante até o 10º ano. Então, o que a gente faz? Por exemplo, ó, era 80 mil. Após um ano, ela ficou 80 mil vezes 5%, menos 5%. Quando a gente tira aqui de 100%, quando a gente tira por cento, 5% de 100%, a gente fica com 0,95%, a gente fica com 95%, certo? 100% menos 5%, 95%. Então, no primeiro ano, a viatura custava, ela começou, o valor dela baixou para 80 mil vezes 0,95. No segundo ano, após 2 anos, a viatura ela custou os 80 mil vezes 0,95, prestem atenção, pessoal, elevado a 2. Aqui elevado a 1, aqui elevado a 2. No terceiro ano, após 3 anos, a viatura ela começou a custar 80 mil vezes 0,95, que é 95% elevado ao cubo. E assim por diante. Pessoal, vocês estão fazendo barulho demais. No 10º ano, depois de 10 anos, a viatura ela custou 80 mil, multiplicado por 95%, que é 0,95, elevado a 10. Após 10 anos, a viatura custou os 80 mil reais, que é o preço inicial dela, multiplicado por
95% elevado a 10, a 10ª potência. Ah, professor, como é que é isso? Porque a lógica de diminuição, a lógica de desvalorização, depreciação de equipamentos e assim por diante, a gente calcula dessa forma. Conforme vai passando os anos, a gente vai multiplicando o valor inicial do bem pelo percentual que a gente deduz, que no caso é 5%, ou seja, 0,95% do valor dela, elevado ao tempo. Então, por exemplo, depois de 2 anos, foi os R$80.000, que é o preço inicial dela, multiplicado por 0,95, que é 95%, certo? Que é 5% a menos, elevado a 2, que é 2 anos. E assim por diante, até que no 10º ano, a gente multiplicou os R$80.000 por 0,95, que é 95% do valor de R$80.000 elevado à 10ª potência. Como ele já me deu na resposta aqui, já me deu esse dado aqui, que 0,95 elevado a 10, aqui tá vendo? 0,95 elevado a 10 é 0,6, aproximadamente 0,6. Então, o cálculo que a gente tem que fazer aqui é o seguinte: após 10 anos é R$80.000 multiplicado por 0,6. Qual é o valor? 48.000. Quanto? 48.000. 48.000. Então, após 10 anos, a viatura, calculando os valores de depreciação dela, ela começou a valer 48.000. Agora, a pergunta é correto afirmar que 10 anos depois, após a compra, a viatura valerá menos do que 45.000? Sim ou não? Não. Não. Errado. 10 anos? Errado. A viatura após 10 anos, ela vai valer 48.000. Então, não vai valer menos do que 45.000. A resposta aqui é não. Dessa questão. Na próxima aula, vou dar outro exercício desse para vocês compreenderem essa parte de depreciação, tá certo? Eu estou preparando vocês aqui para a próxima disciplina, que é a disciplina super curta, que é a parte de cálculo de parcelas, que é o contrário de cálculo de depreciação. Tá certo? Então, professor, mas por que a gente não faz 1 por 1? Você pode chegar e fazer 1 por 1 isso aqui. Você podia chegar aqui e fazer o seguinte aqui. Vou apagar aqui, ó. Você podia fazer o seguinte, ó. Você podia pegar os 80.000, ó. 80.000, tá? Vezes 0,95, certo? Quanto é que dá 80.000 vezes 0,95? Faz o cálculo para mim, pessoal. Isso aqui no primeiro ano. 76.000. No primeiro ano, passou um ano, a viatura não valia mais 80.000, ela valia 76.000. No segundo ano, você pode calcular 80.000 vezes 0,95 vezes 0,95. 0,95 vezes 0,95 não é 0,95 ao quadrado? Você podia fazer isso aqui. 72.200. 72.200 no segundo ano. Aí você vai fazendo. Só que ao invés de você fazer isso, já que você sabe que tem que multiplicar, fazer a multiplicação pela multiplicação, você vai chegar no 10º ano aqui, ao invés de você ficar fazendo 95, você chega aqui e coloca 80.000 vezes 0,95 elevado a 10. Pronto. Aí você chega ao valor de 48.000. E a resposta aqui é não. Perfeito? Tá? Agora, não errem. Tem muita gente que vai fazendo o cálculo, sabe como? Sabe como a pessoa faz cálculo? A pessoa faz cálculo assim, é 5% ao ano? Então, aqui no primeiro ano é 80.000 vezes 0,95, que dá 76. Aí, no segundo ano, aí é 76 vezes 0,95, que vai dar um X qualquer. No terceiro ano, aí esse X aqui não é assim que calcula a depreciação, pessoal. A depreciação sempre se calcula em cima do valor total multiplicado
pela diminuição de desconto elevado ao número de anos. Número de anos de depreciação. Tá certo? Vamos para a próxima agora. Que horas são? 22 e 2. A gente tem mais uns 20 minutos aqui. Quantos minutos faltam? Faltam 20 minutos, ótimo. Vamos lá para a próxima. A próxima já utiliza juros compostos. É uma questão da Polícia Militar do Estado do Paraná, certo? É uma questão de concurso público. Então, vamos usar essa questão aqui. Qual deve ser o capital inicial? Capital inicial, vou mudar aqui para vermelho. Qual deve ser o capital inicial que um cidadão deve aplicar em um fundo de renda fixa que utiliza o sistema de juros compostos, juros compostos, certo? E que rende 20% ao ano, de modo que ele tenha R$ 1.440 no final de 2 anos? Assim, como é que é a fórmula dos juros compostos? Os juros compostos é aquele montante, né? Montante é igual a capital que multiplica o quê? 1 mais a taxa elevado pelo tempo. Certo? Pelo tempo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o montante aqui, o montante que ele está me informando aqui é 1.440. Eu tenho que o capital, eu não sei, é o que eu quero saber. Eu tenho que a taxa é igual a 0,2, é 20% ao ano, né? 20%, né? 20%, transformando em decimal, é 0,2. 0,2% ao ano. Certo? E o tempo é igual a 2 anos. É só substituir. Então, eu tenho todas as... O que eu quero saber, o capital. Então, vamos lá. Eu tenho que o montante, que é 1.440, é igual a o capital, que eu não sei, multiplicado por 1 mais 0,2 elevado ao quadrado. Então, eu tenho que 1.440 é igual a C, que multiplica 1,2 elevado ao quadrado. Quanto é 1,2 elevado ao quadrado, pessoal? R$ 1,44. 1,44C, certo? O 1,44 está multiplicando, ele passa para lá o quê? Dividindo. Então, eu tenho que C é igual a 1.440 dividido por 1,44. C é igual a quanto, pessoal? Está aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A 1.000. 1, 2, 3. Então, o capital inicial dele foi R$ 1.000. Questão C. Letra C. Letra C. R$ 1.000. Difícil calcular isso, pessoal? Se você souber a fórmula, você calcula. Se você souber a fórmula e souber essas jogadas aqui de equação de primeiro grau, né? Essas jogadinhas aqui, você faz qualquer questão de juros compostos. Essa aqui é uma questão de concurso público, tá? Aliás, viu, Antônio? Me parece que a Unifesp vai abrir concurso público. E vocês sabem que a Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, não tem limite de idade. Aliás, a idade, se você, eu, por exemplo, eu e o Antônio, tá? A gente, vamos tirar a mesma nota, por exemplo, da Eliana, nós temos vantagem em relação à Eliana, que nós somos mais velhos que a Eliana. Nós entramos e a Eliana não entra no concurso público. Então, não tem idade, tá, Silvana?
Depois eu dou os toques para vocês dessas aberturas desses concursos públicos aí, tá? Que é interessante fazer, viu? Vamos lá para a sexta questão agora. Vai dar tempo? Dá tempo? Dá. Vamos lá. Sexta questão, deixa eu tirar daqui. Sexta questão. Também é uma questão de juros. Vamos lá. Então, nós temos aqui, ó. No sistema de juros compostos, sistema de juros compostos, eu tenho a minha fórmula de juros compostos, certo? Um capital PV, ó, PV, aplicado durante um ano, a taxa de 10% ao ano, com capitalização semestral, resulta no valor final FV. Ah, ferrou, né? Aí ferrou. Então, vamos nesse primeiro caso, vamos tratar desse primeiro parágrafo aqui? Vamos tratar desse primeiro parágrafo. Olha, no primeiro parágrafo, ó, no primeiro caso, tá? Primeiro caso. O que nós temos no primeiro caso? Nós temos o quê? Que o valor final, que ele me deu lá, o valor final, esse valor final que está aqui, ele é igual ao o valor inicial, que é o PV, que multiplica, lembra da forma dos juros simples, dos juros compostos? 1 mais, qual é o percentual? Quantos por cento? 5%. É 10% ao ano, certo? Só que a capitalização foi feita semestralmente, ó. Semestralmente. Se é 10% ao ano, semestralmente são 5%. Então, 5%, vou colocar o 5% aqui, ó. 5% elevado a quantos semestres tem o ano? Quantos semestres tem um ano? Tem 2 semestres, né? Elevado ao tempo. 2 semestres. Então, esse aqui é o primeiro, é a primeira interpretação que eu fiz. Eu interpretei algebricamente aquela primeira frase lá, ó. No sistema de juros compostos, usando essa fórmula nossa aqui, um capital PV, lembra que os juros compostos, né? O montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, aqui, ó. O FV resulta no valor final. O valor final é montante. Então, o montante é igual ao um capital, ó, capital, PV, capital, que multiplica 1 mais. A taxa é 10% ao ano com capitalização semestral. Se a capitalização semestral, a taxa, um ano tem 2 semestres, então ao invés de 10 é 5%, elevado ao quadrado, a 2, porque são 2 semestres por ano. Por outro lado, aí vamos no segundo caso. Ó. Segundo caso. Por outro lado, primeiro caso, segundo caso. Por outro lado, o mesmo capital, PV, aplicado durante um trimestre, a taxa de IT, ó, IT é uma, a gente não sabe qual é a taxa. IT ao trimestre resultará no valor final FV. Se a taxa de aplicação trimestral for igual a, então a taxa a gente quer saber. Então, ao invés da gente se preocupar com as coisas, vamos colocar no papel isso aqui. Então, vamos lá. Por outro lado, o mesmo capital, então eu tenho aqui que o FV, ó, resultou no FV, certo? Resultou no FV, ó, resultou no FV. O mesmo capital que é PV, ó, PV, 1 mais. Só que a taxa é IT. IT%. Ó. O nome da taxa é IT% que eles deram aqui. Isso aqui elevado à aplicação trimestral. Certo? E aí, a aplicação trimestral? Por que aconteceu isso? Aplicação trimestral. Como é que fica essa parte de aplicação trimestral, pessoal? Ixi, pode estar acabando o tempo, ó.
Vamos lá, pessoal. Fala alguém para mim. O que a gente faz agora? Eleva a quarta potência. Eleva a quarta potência, mas dá uma olhada aqui, ó. Veja bem, no sistema de juros compostos... Não tem como. Sistema de juros compostos, um capital aplicado durante um ano a taxa de 10% ao ano, com capitalização semestral, resulta no valor final FV. Por outro lado, olha a resposta. Por outro lado, o mesmo capital aplicado durante um trimestre, a taxa de IT percentual ao trimestre resultará no mesmo valor final. É um trimestre. Então, aqui é elevado a 1. Ó. Elevado a 1. A taxa aqui é IT percentual ao trimestre. Ó. É ao trimestre, não é? Não é verdade? É. Então, o elevado aqui, quantos períodos? Qual é o tempo? O tempo é 1. Então, período. O período é 1. Olha, aplicado durante um trimestre a taxa de IT%. I é a taxa T de trimestre, tá? IT%. Então, aqui é 1, é elevado a 1. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu quero calcular essa taxa aqui, certo? Eu quero calcular essa taxa aqui que eu não sei, ó. Essa taxa que eu não sei. E eu sei que essa fórmula aqui é igual a FV. E sei que essa fórmula aqui também é igual ao montante final. É o mesmo montante final. Para eu saber o valor dessa taxa aqui, dessa IT aqui, eu vou igualar as duas fórmulas. Como é que eu igualo? Eu faço o seguinte, ó. Eu digo que PV, que é o capital, né, aplicado, vezes 1 mais 5%. Vou colocar os 5% aqui. Aliás, vou colocar já o valor normal. 0,05 elevado a 2 é igual a essa aqui agora, ó, a segunda, ó, PV, que multiplica 1 mais IT, que é a taxa que eu quero saber, elevado a 1. Interessa. Elevado a 1, deixa eu dizer que está aqui. Agora, percebam o seguinte, pessoal. Esse PV aqui, ó, vamos começar a resolver. Esse PV aqui, ó, ele está fazendo o que aqui? Ele está multiplicando, não é? Ele vai para lá como? Dividindo, não vai? Se ele vai dividindo, eu posso simplesmente cortar ele aqui e cortar ele aqui, ó. Cortar ele aqui e cortar ele aqui. Então, a questão fica assim, ó. 1 mais 0,05 elevado ao quadrado é igual a 1 mais IT. Aqui é 1, aqui eu tenho 1,05 elevado ao quadrado é igual a 1 mais IT. Certo? Quanto é 1,05 elevado ao quadrado, pessoal? Isso faz aí para mim. 5 vezes 5 é quanto, pessoal? 5 vezes 5 não é 25? É. Quanto é que dá 1,05 elevado ao quadrado? 1,1025. 1,025 é igual a 1 mais IT. O 1 aqui está somando, ele passa para lá como? Subtraindo. Então, eu tenho que a taxa trimestral, cáspita, coisa feia, eu tenho que a taxa trimestral, ela é igual a 1,1025 menos 1. Esse 1 estava somando e passava subtraindo. Então, eu tenho aqui, ó, que a taxa trimestral é igual a 0,1025. A pergunta para vocês, isso aqui em percentual é quanto?
10,25. 10,25%. Resposta letra C. 10,25%. Certo? Vamos lá, continuando. Fazendo a próxima. Estou fazendo muito rápido? Ah, professor, isso aí é difícil. É difícil, você tem que fazer exercício. E eu peguei, e foi muito difícil eu pegar essas questões, porque eu peguei as questões mais padrões que tem. Aí, na próxima aula, eu vou repetir essas questões, mas de outra forma, com outros dados, para a gente bater mais ainda nesse tipo de raciocínio, para vocês fixarem melhor. Tá? Então, vamos lá. Então, nessa sétima questão, nós temos aqui um valor inicial, C0, foi capitalizado por meio de incidências de juros compostos e foi aplicado em juros compostos constantes iguais a 6,09%. Esse negócio de constantes iguais, esquece dessas palavras, então é só para confundir a cabeça da gente, tá? Ao final de 6 meses, isto é, após 6 incidências dos juros, claro, evidentemente, o cara está redundante essa questão, percebam que o texto é redundante. Gerou-se um montante M. Ele disse um monte da mesma coisa em tudo. Tá? Então, o valor inicial C0 foi investido, foi capitalizado através de juros compostos mensais, tá? De 6,09% ao mês. Ao final de 6 meses, isso é, após 6 incidências dos juros, gerou-se um montante. A partir do valor C0, seria alcançado o mesmo montante ao final de 12 meses, se os juros compostos mensais constantes tivessem sido iguais a... É outra questão de igualdade. Você tem que separar as duas coisas, tá? As duas coisas. Então, vamos utilizar a fórmula dos juros compostos para os 6 primeiros meses. Primeiro, nós temos aqui, olha, nós temos que a fórmula de juros compostos para N meses, vamos mudar de N meses para T meses, o T nosso aqui é 6 meses, e a taxa nesse período aqui é 6,9%, 6,09%, que equivale a quanto em decimal? 0,0609 ao mês, certo? Ao mês. Então, eu tenho 6 meses e 0,69% ao mês. Então, vamos pegar isso aqui e colocar na nossa fórmula de juros compostos. Então, nossa fórmula de juros compostos, vamos mudar de cor aqui para preta. Nossa fórmula é o seguinte, ó, nós temos que M é igual a... O montante é igual ao capital, multiplicado por 1, mais a taxa elevado a tempo. Certo? Essa aqui é a nossa última questão. Eu faço rapidinho e na próxima aula a gente continua. Espera aí, vamos lá, com calma, pessoal. Então, nós temos que o M é igual ao quê? Ele colocou aqui, ó, C0, ó. C0, vamos pegar esse C0 aqui, ó. Ao C0, 0, que multiplica 1 mais. A taxa é quanto? 0,0609 elevado a quanto? 6. 6 meses. Então, eu tenho que o M é igual ao C0 multiplicado por... Eu já fiz a conta para vocês, tá? Vou fazer essa conta direto, tá? 1,0609 elevado à sexta potência. Certo? Então, vamos colocar aqui, ó, o M aqui
é igual a C0 vezes, né? 1,0609 elevado à sexta potência. Isso aqui é o primeiro caso aqui, ó. Primeiro caso. Aí ele está perguntando assim para mim, utilizando agora para n igual a 12 meses, tá? N igual a 12 meses. Para n igual a 12 meses, a forma... Oxi, nossa, baixada que eu dei. Utilizando a forma para 12 meses, como é que ficaria aqui, ó? Ficaria aqui m é igual ao C0, certo? 1 mais a taxa elevado a 12. A taxa aqui é o que eu não sei. Certo? A taxa que eu não sei. Então, vamos lá. Então, eu tenho que o M, esse M aqui, ó. Esse M aqui, vou colocar aqui. Eu tenho que esse M aqui é a primeira frase aqui, ó. Primeira frase aqui, essa aqui. E esse segundo aqui é a segunda frase aqui, ó. A partir do valor inicial C0, seria alcançado o mesmo montante iguais, ó. Montante de cima é o mesmo montante de baixo, ó. Ao final de 12 meses está aqui, ó. 12 meses aqui em cima, ó. 12 meses. Se os juros compostos mensais constantes tivessem sido iguais a... Os juros é esse cara aqui que eu não sei ainda, ó. Não sei esses juros aqui. Como? Aí eu tenho a segunda frase aqui, ó. A segunda. M é igual a C0, certo? Que multiplica 1 mais a taxa que eu quero saber elevado a 12. Como montantes são iguais, ó, montantes são iguais, o que eu devo fazer? Ligando o desconfiômetro, eu vou igualar as duas questões. E igualando as duas questões, eu fico assim, ó. Se eu igualar essa aqui, ó, vou igualar essa aqui com essa aqui agora, ó, com essa aqui. Tá? Então, vai lá, vamos fazer aqui. C0, que multiplica 1,0609 elevado à sexta potência é igual a C0, que multiplica 1 mais a taxa elevado à 12ª potência. Perfeito? Então, nós temos o que aqui? Repare o seguinte aqui, ó. Nós não temos C0 aqui que está multiplicando? Não temos C0 aqui que está multiplicando? Se esse C0 está multiplicando, e se ele passar para lá, ele vai dividir, não vai? Se ele vai dividir, eu corto esse cara aqui e corto esse cara aqui, e sobra o que para mim? Sobra só 1,0609 elevado à sexta potência, que é igual a 1 mais a taxa elevado à 12ª potência. Aí tem uma das coisas que eu vou explicar para você aqui do lado, ó, com calma, olha, com calma. Quando eu tenho, vamos dizer aqui, eu tenho x elevado a 6, que é igual a y, que é elevado a 12. Lembra que eu podia dividir lá e dividir aqui? Multiplicar lá e multiplicar aqui? Só que eu também posso, sabe fazer o quê? Eu posso tirar a raiz sexta dos dois. Eu tiro aqui, ó, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou tirar a raiz sexta daqui e tirar a raiz sexta daqui. Ao invés de eu dividir por 2, ou multiplicar por 2, ou dividir por 6 e multiplicar por 6, eu vou tirar a raiz sexta
do lado esquerdo e também vou tirar a raiz sexta do lado direito. Se eu fizer isso, olha o que acontece. Ó. Dentro daquelas regrinhas que eu expliquei para vocês inicialmente, eu corto esse 6, corto com esse 6 aqui, e aqui só sobra o x. E aqui, eu corto esse 6 aqui e corto esse 12 aqui, sobra o quê? Y ao quadrado. Se eu fizer isso aqui, ó, se eu pegar aqui, ó, e raiz sextupla desse e raiz sextupla desse aqui, eu corto, sobra aqui para mim só 1,0609, que é igual a, corto e corto, ó, corto, 12 por 6 dá 2, que é 1 mais i ao quadrado. Entenderam o que eu fiz até agora? Então, o que eu faço aqui? Aí, calcula para mim, por favor. Se aqui está o expoente ao quadrado, certo? Ele é expoente. Quando eu passar para lá, ele vai passar como o quê? Se é expoente, ele passa para lá raiz. Então, aqui, vou passar para cá, tá? Isso aqui fica assim, ó. Pela raiz. Quadrada de 1,0609 é igual a 1 mais y, mais o i, que é a taxa. A raiz quadrada desse cara é quanto, pessoal, aproximadamente? 1,03. Já fiz o cálculo para vocês. Certo? Que é igual a 1 mais a taxa i. Esse 1 aqui está somando, ele passa para lá, subtraindo. Então, eu tenho que i, a taxa, é igual a 1,03 menos 1. Eu tenho, então, que a taxa é igual a 0,03. 0,03. 0,03 em percentual dá quanto? Hein, ministro? 0,03 em percentual é quanto? 3%. 3%. 3%, letra E. 3%. Essa questão aqui, uma parecida com essa, eu vou fazer amanhã, tá? Na aula, para vocês pegarem bem o que eu fiz aqui. Essa jogada aqui, eu quero que vocês peguem, porque essa jogada aqui resolve muitas questões ela resolve, pessoal. Tá? É por isso que eu passei aquelas questões, aquelas regrinhas de exponenciação e de radiciação para vocês. Tá bom? Então, até a próxima aula, se Deus quiser. Até amanhã. Muito obrigado. Tchau, tchau. Só para terminar a gravação, pessoal.